Que alegria estar aqui com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Alguém já disse que os 2 dias mais importantes das nossas vidas são o dia em que nós nascemos e então o dia em que nós descobrimos o porquê. Quem disse isso foi Mark Twain. Coube a mim essa tarde, ou esse primeiro momento, falar sobre o legado de quem une fé e trabalho. A verdade é que falar sobre fé e trabalho é falar sobre a totalidade da vida, é falar sobre implicações que povoam grande parte da nossa existência. Afinal, creio que já entendemos que a vida não é dividida entre sagrado e profano, não é dividida naquilo que eu vivo, por melhor que seja, no domingo, no culto, onde eu sirvo a Deus, onde eu o adoro, onde eu canto canções, e então de segunda a sábado eu sirvo um outro alguém, alguma outra coisa, uma outra realidade. Me lembro, por exemplo, quando conversei com um senhor da igreja muito querido, e ele disse: pastor, eu não vejo a hora de me aposentar. Eu falei: é mesmo, meu irmão? Por quê? Ele disse: para eu poder finalmente servir a Deus. Eu falei: meu irmão, você está servindo quem? Está servindo o capeta de segunda a sábado? Não tem como. Então nós servimos a Deus a todo tempo. Então falar sobre trabalho é falar sobre o exercício da nossa vocação, não apenas no domingo, mas de segunda a sábado. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2. Leia os versículos 1 e 2. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Primeira coisa que nós vemos a partir do relato da criação, com essa ênfase no trabalho, é que no princípio, meus irmãos, houve trabalho. No princípio, houve trabalho. Tudo na criação, e eu não sei se você já pensou a partir desses termos, nada mais é do que uma semana inteira de trabalho sendo concluída com um tempo de descanso. Deus trabalha por 6 dias e então Ele descansa, e como sabemos, a partir do princípio das Sagradas Escrituras, nos convida igualmente a descansar, não apenas descansar fisicamente, como pausa, como ritmo, como ciclo, mas Ele nos convida a descansar sobretudo nele. Então nós vemos, ao pensar sobre esse legado que une fé e trabalho, uma vida que lida com essas dinâmicas, é que nosso Deus é um Deus que trabalha. Nós vemos isso em Gênesis 1, versículo 31, quando diz que e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia feito ficou muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o 6º dia. Ou seja, nosso Deus é um Deus que trabalha, e não apenas trabalha, mas se alegra no trabalho. Nosso Deus é um Deus que não trabalha apenas para si, mas nosso Deus é um Deus que trabalha para o bem, para o florescimento da vida daqueles que Ele havia criado. Isso está lá em Gênesis 2, versículos 7 a 9, quando Deus cria todas as coisas, dando subsistência, fundamento para aquilo que haveria de ser a vida humana. Não apenas isso, Deus não apenas trabalha, mas convida o homem a trabalhar com Ele. Gênesis 2, versículos 15 e 19 dizem: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então essas duas expressões, cuidado e cultivo, são expressões importantes naquilo que diz respeito à vivência vocacional do trabalho, porque cuidado fala de proteção, fala de preservação, enquanto cultivo é um desafio ao nosso desenvolvimento, do nosso meio ambiente, daquilo que fazemos. Afinal, essa é a realidade dos primeiros homens, homem, mulher, o primeiro casal. O desejo de Deus, portanto, é que nós sejamos parte fundamental daquilo que é o trabalho nele no mundo. Ou seja, esse é um pouco do referencial bíblico-teológico do que a palavra de Deus fundamenta desde o início, daquilo que haveria de ser o trabalho em Deus, o trabalho por Deus, o trabalho através de Deus, o trabalho inspirado por Deus. Só que quando nós começamos a pensar no trabalho, naquilo que diz respeito à dinâmica de vida, na nossa vivência diária, eu não vou
pedir para você levantar a sua mão, mas você pode responder aí na sua mente, no seu coração. Quem aqui ama fazer o que faz? Ok, alguns de vocês amam tanto que levantaram a mão, então tá bom. Agora pode levantar a mão. Quem aqui ama fazer o que faz? Ok, que bom. Quem aqui ama de fato o seu trabalho ao ponto de se perceber fazendo o que faz para o resto da sua vida? Que bom. Mas talvez uma outra pergunta é: por que você faz o que você faz? Importante compreender isso, meus irmãos, porque no mundo pagão o trabalho era visto como uma realidade amaldiçoada, como um mal necessário. Aliás, não sei se você sabe, havia um instrumento de tortura séculos atrás chamada tripalium. Tripalium, você pode ver aqui na imagem, a pessoa era presa, amarrada e então torturada. Tripalium, latim, vai dar origem ao mesmo radical da expressão trabalho. Então, não por acaso, nesse mundo pagão, o trabalho era visto como algo maligno, mas isso não é verdade. Porque quando nós lemos os textos que lemos, e poderíamos ler vários outros, mas desde o princípio de todas as coisas, nós vemos que o trabalho é colocado como uma realidade pré-queda, isto é, o trabalho precede o pecado. Deus estabelece o trabalho como bênção. No jardim do Éden, no jardim da perfeição, naquele ambiente de relacionamento com Deus, o trabalho é colocado ali não como consequência da queda, como muitos cristãos inclusive pensam. E talvez você está ouvindo isso e você pensa: não, mas espera aí, pastor, Gênesis 3 traz uma maldição, Gênesis 3 traz uma condenação. Gênesis 3 fala que agora o homem ele teria que com o suor do seu rosto comer o seu pão. É verdade, mas ali não é a implementação do trabalho. O trabalho já existia antes. O que acontece em Gênesis 3 é que o trabalho que é bênção se torna mais penoso por causa do pecado que agora interfere na vida humana. Então, compreender que o trabalho precede a queda muda todas as coisas. Nós precisamos de uma narrativa bíblica e de uma cosmovisão fundamentalmente bíblica para aquilo que é o trabalho. Por quê? Porque por aquilo que eu tenho percebido, os lugares pelos quais tenho andado, pessoas com quem tenho conversado, creio que para o nosso tempo, para a nossa sociedade pós-moderna, existem pelo menos dois extremos no que diz respeito ao trabalho. O primeiro deles, acabo de citar, é o trabalho como mal necessário. Que bom que num ambiente como esse, de uma comunidade de discípulos de Jesus, vários de vocês, quando questionados quem ama o seu trabalho, levanta a mão, quem gosta de fazer aquilo que faz, levanta a mão, mas nós sabemos que essa não é a realidade. Não é a maioria das pessoas. Muita gente, inclusive muitos cristãos, enxergam o trabalho como um mal necessário. Então, por exemplo, nós estamos em meio a um feriado. E feriado a gente celebra. Que bom que você escolheu investir o seu feriado tendo esse ambiente de ministração da mente e do coração, ouvindo a voz de Deus, sendo ministrado com a palavra. Mas tem gente que quando pensa em feriado, pensa em absoluto descanso, não fazer nada. Por quê? Porque o trabalho para estes é um mal necessário. Tem gente que olha para o final de semana como algo desejável. Mas logo que o domingo vai se findando, o que é que essas pessoas que enxergam o trabalho como mal necessário pensam? Puxa vida, segunda-feira, de manhã, tudo de novo. Aliás, eu sei que não é o caso de vocês aqui, vocês são crentes, mas vocês já ouviram falar num negócio chamado happy hour, né? Vocês estão rindo, tá bom. Eu sei que vocês já ouviram, mas tudo bem. Então, happy hour é aquele negócio assim, fim de tarde, sexta-feira, que a turma da firma sai para tomar alguma coisa, certo? E olha que interessante, o happy hour ele acontece quando? Segunda, 8 horas da manhã? Não, sexta, 18 horas. Porque a hora feliz da semana do sujeito que assim percebe o trabalho como um mal necessário é quando o trabalho acaba e não quando o trabalho começa. É interessante que quando nós assim enxergamos o trabalho, nós vamos nos ocupando daquilo que fazemos sem que emprestemos vocação naquilo que fazemos. Mas eu disse que há dois extremos. Um deles, trabalho como mal necessário. E o outro, é o que eu tenho visto de modo cada vez mais comum. É atribuir ao trabalho o meu valor e a minha identidade. Eu me torno aquilo que eu faço. Eu aprendi com um irmão lá da igreja, não tinha essa informação há até alguns anos. Ele era um gerente de banco. E ele me falou: pastor, no nosso banco, no banco em que eu
dediquei toda a minha vida. 2 anos antes de nós nos aposentarmos, o pessoal vem com uma equipe de psicólogos e começa a nos preparar para a aposentadoria. Começa a nos preparar para esse tempo onde nós não seremos mais úteis. Veja o uso das nomenclaturas e das expressões. Porque é isso, numa sociedade de desempenho e performance, você só vale enquanto você tem utilidade. É por isso que na nossa sociedade, inclusive brasileira, os nossos anciões, que são arautos de sabedoria, símbolos de sabedoria, estão sendo descartáveis. Por quê? Porque não são mais úteis no sentido corporativo da expressão, o que obviamente é um equívoco. Enfim, ele me contava que 2 anos antes, eles começavam a se preparar. Por quê? Porque ele era o gerente do banco. As pessoas o tratavam bem. Ele me disse que tinha cliente que dava festa de aniversário para o gerente do banco. É muito desespero. Você querer ser amigo do gerente do banco nesse nível para dar um bolo ali, é porque vai precisar. Então essa relação utilitarista, de benefícios mútuos, de necessidade. Por quê? Porque um dia você é o gerente e no outro dia você acorda, põe um pijama e o teu telefone não toca. Ninguém mais te liga. Ninguém mais pede a sua opinião para os investimentos. Então perceba que não é uma questão apenas de salário, não é uma questão apenas de ter uma rotina, é uma questão de crises existenciais, de modo que vários desses aposentados, ao menos nesse contexto egressos de banco, eles passam a batalhar com a depressão. E para nós? Uma sociedade que fala de burnout, que inclusive está na moda falar de burnout, que inclusive pega bem falar de burnout, que é como uma sinalização de virtude. Eu amo tanto o que eu faço e faço com tanto afinco que me gastei fazendo aquilo que faço. Meus irmãos, voltemos para Gênesis. Deus, que é aquele que nos serve de referência em absolutamente tudo, trabalha e trabalha com afinco e trabalha com excelência, mas descansa, não porque precisa de descanso físico, mas porque estabelece para todos os seus filhos e filhas um princípio, o Shabat. Para quê? Para que reconheçamos que não nos bastamos, que não dependemos de nós mesmos, que não podemos ser dominados na totalidade da nossa existência pela ganância de trabalhar cada vez mais e mais e mais. E talvez isso lhe surpreenda, essa é uma tentação possível no coração de alguém como eu. Perceba que pastor não é nome. Meu nome não é pastor, meu sobrenome não é Diego, eu sou Diego. Meu nome é Diego, mas quando você chega e pastor aqui, pastor ali, eu entendo, um sinal de respeito, de consideração, de sinalização, de compreensão vocacional. Mas e se eu deixasse de ser pastor? Se por alguma razão não pudesse mais exercer a minha vocação, isso mudaria em algum aspecto a minha identidade em Deus? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Se você faz o que faz e ama o que faz e faz com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer, se você não pudesse mais fazer, isso mudaria alguma coisa ou você continuaria sabendo o que é e sentindo-se como um filho amado de Deus? Quando eu estabeleço o trabalho como identidade, valor, virtude, referencial de validação pessoal, eu acabo, inclusive, meus irmãos, cometendo o pecado da idolatria, porque o trabalho se torna um ídolo. E saiba de uma coisa, ídolos jamais ficam satisfeitos. Ídolos consumirão e exigirão e demandarão absolutamente tudo, até que não lhe sobre mais nada. Se você ama o seu trabalho mais do que você ama a Deus, você vai sacrificar seu tempo, seu lazer, sua família, sua sanidade mental. Conhece gente assim? Só mais um pouco, só mais uma viagem, só mais uma promoção, só um salário maior, só um pouco mais de dedicação, só acelerar um pouco mais. E o que acontece? As pessoas vão sendo consumidas, não pela excelência e pela compreensão vocacional do trabalho, mas vão sendo consumidas pela idolatria da utilidade, atrelada àquilo que fazem. Cito aqui uma expressão do David Foster Wallace, brilhante autor norte-americano. Ele dizia o seguinte: no dia a dia da vida adulta, preste atenção, não há tal coisa como o ateísmo. Não há tal coisa como não adorar, porque todos adoram. A única escolha que temos é o que adorar.
E a razão que nos compele a escolher algum tipo de Deus ou algo espiritual para adorar, como Jesus Cristo, Alá, Yahvé ou uma deusa mãe, é que basicamente qualquer outra coisa que você adore irá devorá-lo vivo. Se você adora dinheiro e posses, se são neles que você coloca o real significado da vida, você nunca terá o suficiente. Ou nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Adore seu corpo, sua beleza e seu apelo sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando a idade começar a avançar, você morrerá 1 milhão de mortes. Adore o poder, e você terminará se sentindo fraco e com medo. E precisará de cada vez mais poder para mascarar os seus próprios medos. Adore seu intelecto, ser visto como alguém inteligente, e terminará se sentindo estúpido, uma fraude sempre prestes a ser descoberto. Há um problema em como a sociedade atual se relaciona com o trabalho. Seja pela veia do mal necessário, ou seja pela compreensão da idolatria cultural. Então, creio que nós precisamos fazer 3 perguntas cruciais. Primeiro, como as coisas deveriam ser? Segundo, qual o problema principal com as coisas como elas são? Terceiro, qual é a solução e como ela pode ser alcançada? Minha sugestão, e depois eu trago aplicabilidades práticas para a nossa vida, é que nós precisamos mudar o paradigma atual daquilo que é uma vida bem-sucedida quando nós pensamos no trabalho. Afinal, qual é o objetivo de vida de um homem e de uma mulher na sociedade contemporânea, pós-moderna, século 21, Brasil? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Sobretudo os pais e mães me entenderão, e os jovens, em alguma medida, me entenderão nesse exemplo que eu vou dar. Eu sou pai de 2 meninos. De modo bastante simples, e isso não é essencialmente equivocado, nós, pais, desejamos que nossos filhos estudem em uma boa escola. Para quê? Para que eles possam entrar em uma boa faculdade. Para quê? Para que eles possam ter um bom emprego. Para quê? Para que eles possam desenvolver uma carreira. Para quê? Para que eles possam ter uma vida digna. Para quê? Para que eles possam se casar. Para quê? Para que eles possam ter filhos. E para quê? Para que os seus filhos possam estudar numa boa escola. Para que eles possam entrar numa boa faculdade. Para que eles possam ter um bom emprego. Para que eles possam desenvolver uma carreira. A vida cristã não se resume a isso. A vida cristã não estabelece como sucesso o que o mundo estabelece como sucesso. E se com o seu trabalho, servindo a Deus com excelência e virtude, você puder desenvolver realidades que podem inclusive te dar uma vida digna, não há nada de errado nisso. Mas perseguir esse ideal de vida humanista como sendo a vontade de Deus para nós, é o que o Eclesiastes chamaria de vaidade. Correr atrás do vento. Névoa de nada. É a felicidade sempre a um palmo de distância. Já conheceu pessoas assim? Talvez essa é a dificuldade de alguns dos nossos corações. Assim que eu conseguir aquele emprego, assim que eu conseguir aquela faculdade, assim que eu comprar aquela casa, assim que eu comprar aquele carro, somente então eu serei feliz. E meus irmãos, parece que a felicidade a partir desses termos nunca nos alcança. O que é então que para nós, cristãos, em detrimento a essa realidade da vida sem sentido, pode estabelecer para nós uma nova narrativa? Essa é a minha proposta, uma nova narrativa para o trabalho. Primeiro, o ambiente de trabalho como ferramenta para o cumprimento da missão. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Se perguntássemos o que significa glorificar a Deus no meu ambiente de trabalho, talvez alguns de nós diríamos: significa evangelizar os amigos, significa dar um bom testemunho, significa ganhar recursos para então exercer a minha generosidade. É verdade, é tudo isso. Mas há alguns anos eu comecei a pensar, tem que ser mais que isso. Tem que ser mais do que apenas trabalhar corretamente. Isso é o mínimo, não precisa ser cristão para trabalhar corretamente. É o básico. Falar de Jesus,
Ok, isso também é um básico para todo discípulo de Jesus. Ser um mordomo fiel com os recursos que não são nossos, mas que são de Deus e foram colocados sob os nossos cuidados também. Então o Tim Keller ele vai dizer que todo trabalho é uma forma de amar a Deus, que nos salvou gratuitamente, e um ato de amor ao próximo. Eu entendo o problema do trabalho, eu entendo a necessidade de uma nova narrativa bíblica para o trabalho, mas como é que isso funciona na prática? Bom, eu quero deixar vocês com 4 sugestões de uma reorganização da nossa relação entre fé e trabalho. Primeira delas, quer ser fiel a Deus no seu trabalho? Trate coisa como coisa e gente como gente. O que eu quero dizer com isso? Vivemos em um tempo de comodificação das pessoas. Não sei se você já reparou. Tudo parece ser relação custo-benefício. Nessa sociedade que idolatra o sucesso a partir dos termos que eu propus a vocês, onde prosperidade material é aquilo que de fato importa, tudo vira objeto. Não há mais relacionamentos autênticos, não há mais amizades, não há mais florescimento da vida humana de modo desinteressado. Agora nós falamos em clientes em potencial, agora nós falamos em ter bons contatos, agora nós falamos em pessoas estratégicas, agora nós falamos em desenvolver networking. Se você usa essa expressão, tudo bem, mas pensa numa expressão que está me dando um ranço assim. Eu vou fazer um networking. Puxa vida, não dá para a gente se encontrar mais? Tudo é networking mesmo? Será que não dá para a gente sentar ao redor da mesa, tomar um café, desinteressadamente, ou ao menos generosamente? Como é que eu posso te ajudar? Como é que você pode me ajudar? Mas de modo voluntarioso, não apenas onde eu espero obter algo de você. Bom, assim é como o mundo age. E a gente acaba precificando tudo. Precisamos voltar, parar e reaprender a tratar coisa como coisa, gente como gente. Em segundo lugar, use as adversidades da vida como métrica de avaliação do coração. Pare e pense comigo. A sua vida desmorona com a possibilidade de um revés financeiro? A sua vida é motivada apenas por promoções pessoais? Você perde o sentido de tudo que faz e se deprime ou torna-se ansioso com a não aprovação, por exemplo, de um concurso? Não, eu não estou falando de uma vida alienada, meus irmãos. Mas eu estou falando, repito, de uma reorganização da relação de fé e trabalho à luz da cosmovisão cristã, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, em um texto que vocês conhecem, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer o quê? Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Há um segredo. Não é natural para as nossas vidas e corações desenvolvermos contentamento. Não é natural. Nós somos seres insaciáveis. Nós somos seres insatisfeitos. Nós somos, à luz do texto de Gênesis, quando Deus ele sopra fôlego nas nossas narinas, nós somos como gargantas abertas. Esse é o tom, essa é a imagem do livro do Gênesis, quando o ser humano é criado, como gargantas sedentas, que jamais se satisfarão naquilo que o mundo nos promete. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, o apóstolo Paulo diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, muitos de nós aprendemos esse texto de modo equivocado. Tudo posso naquele que me fortalece como uma justificativa ou uma possibilidade para uma vida de triunfo tão somente. Se Deus está comigo, eu posso todas as coisas. É verdade, mas leia o texto novamente. O que é que posso porque Deus está comigo? Posso viver alegrias e posso passar por tristezas porque o meu Deus é comigo. Posso ter fartura e posso passar por privação porque o meu Deus é comigo.
Eu posso estar no topo da montanha, eu posso estar no mais baixo vale, porque a minha alegria e o meu contentamento não vem das circunstâncias que me cercam e daquilo que tenta me satisfazer, mas esses conteúdos internos brotam da realidade inequívoca de que eu sei que sou um filho amado por Deus e é Ele que me fortalece. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gosto muito de alguns livros que se tornaram filmes e ficaram muito famosos, de um autor cristão, Senhor dos Anéis. E no Senhor dos Anéis há uma criatura chamada Gollum. É uma criatura Gollum, o nome dele é Sméagol. A gente tem ele aí? Ah, apareceu. E ele anda com esse anel, a qual ele chama de precioso. E ele mata por isso. Ele morre por isso. Ele vai se definhando e se desumanizando. Se você conhece a história, ele era algo como um hobbit. Peço licença aqui para um momento de nerdice e cultura pop, tá? Se você não sabe o que é um hobbit, é quase um anãozinho assim, é um ser da Terra-média. O que é Terra-média? Então, dá para ler lá Senhor dos Anéis, aí você vai saber. Se quiser economizar tempo, dá para assistir os filmes, os 3, ou os 6, tá bom? Dá para fazer também. Então o Sméagol, ele ganha longevidade. Ele vive séculos, mas aquilo vai o desumanizando e o descaracterizando. E essa cena, se alguns de vocês conseguem enxergar, é quando no final de tudo, ele consegue capturar novamente o anel. E aí é uma cena muito emblemática, porque ele fica tão feliz que ele tropeça e cai na lava do vulcão. E a cena é que ele está com o anel na mão, com um sorriso no rosto, com um olhar de encantamento, enquanto o seu corpo é consumido pela lava. Esse anel é como uma tipificação do pecado. Às vezes, aquilo que mais nos encanta é exatamente aquilo que está nos destruindo. Portanto, a pergunta é: onde está o seu tesouro? Use as adversidades como métrica de avaliação do coração. Mas em terceiro lugar, trabalhe para o bem comum, não apenas para o seu progresso individual. Novamente o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, o Evangelho não nos faz apenas abandonar as velhas práticas pecaminosas. O Evangelho me transforma e me ensina a abraçar novas práticas abençoadoras. Aquele que foi alcançado pelo Evangelho já não vive mais para si. Ele se pergunta: Deus, o que é que nós faremos nesse mundo? E como eu posso colaborar com a sua boa e grande obra de redenção na humanidade que acontece a partir do seu Filho Jesus Cristo? É o que nós temos tentado viver, é o que nós temos tentado modelar na nossa comunidade de fé, a nossa igreja local, a Calvary Campo. Nós transformamos a igreja numa verdadeira praça para a cidade. Coisas acontecem, a igreja praticamente não fecha. Sim, ela se reúne aos domingos, ela tem outros cultos e atividades ministeriais, eclesiásticas, mas ela está aberta para a cidade. Nós escolhemos modelar para os nossos membros o que significa abrir negócios redentivos e aquilo que chamamos de empreendimentos missionais, que podem ser sustentáveis e abençoadores. Por exemplo, eu poderia contar outras histórias, nós decidimos abrir uma cafeteria como um negócio, não apenas uma cantina. Pela graça de Deus, hoje nós somos a melhor cafeteria da cidade, da região, porque tudo que fazemos, fazemos para Deus e fazemos com excelência. Mas nós não precisávamos ter mais trabalho, e mais funcionários, e mais atividades, e apenas uma cafeteria. Nós perguntamos: o que essa cafeteria pode gerar a partir de uma sustentabilidade, a partir de um ambiente de evangelização? Bom, ela pode ter sustentabilidade financeira, e o que faremos com o recurso? Bom, fazemos aquilo que fomos chamados a fazer. Hoje, por causa da nossa cafeteria, do Calvary Café, nós sustentamos famílias de missionários a partir daquele negócio. Então, quando um empresário da igreja olha para nós e diz: pastor, é muito difícil ser empresário no Brasil. Eu falei: eu sei. É muito difícil fazer tudo certo. Eu falei: sei. E aí ele fala: então é impossível. Eu falo: não é. Não é, e deixa eu te mostrar por quê. É possível ter um negócio missional, correto, ético,
digno, com excelência, sustentável, lucrativo, lucrar menos e ainda reinvestir na missão, porque é isso que nos move. Se nós estamos falando de fé e trabalho, nós não estamos falando do mal necessário, não estamos falando na identidade atrelada, nós estamos falando daquilo que é o nosso chamamento. E, portanto, em quarto e último lugar, trabalhe não para cumprir uma tarefa, mas para exercer uma vocação. Você sabe, vocação, vocare, essa ideia de chamado. Como Deus pode usar a minha vida, a sua vida e o nosso trabalho para o bem comum. Porque, meus irmãos, todos nós temos fome de sentido. Todos nós queremos fazer algo que faça diferença. Todos nós queremos deixar um legado. Algo que esteja para além de nós, encravado na vida de outras pessoas. E que quando não estivermos mais aqui, que não importe mais o nosso nome, porque essa não é a lógica pelo qual cristãos vivem, mas que aquilo que semeamos, mesmo que não colhamos em vida, isso possa ser percebido e desfrutado para além de nós. Jesus nos ensinou, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. João 5, versículo 17. Quando Jesus vem, Ele não vem descolado da realidade. Quando Jesus vem, Ele vem como carpinteiro, como filho de carpinteiro. Não como uma família que tem todos os detalhes resolvidos. Jesus no seu ministério, por vezes, é constrangedoramente sustentado por viúvas que o ajudam, mas nada disso o impediu que ele realizasse a sua obra, para que no fim de todas as coisas, a partir da sua obra, a partir do seu trabalho, a partir da sua vocação, ele se colocasse naquele madeiro, de braços abertos, e bradasse, está consumado, está pago por completo. Ou seja, todo o trabalho, toda a obra, a maior de todas, foi realizada. Encerro citando uma frase de Agostinho, bispo de Hipona, que serve como um conselho e um encorajamento aos nossos corações. Ele dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em ti. Meu irmão, minha irmã, trabalhe duro, trabalhe com afinco, trabalhe com excelência, mas não enxergue seu trabalho como um mal necessário, não valide a sua identidade a partir do seu trabalho, mas faça tudo para a glória de Deus, para que quando tudo estiver terminado, você possa olhar para o Senhor e ouvir as seguintes palavras: muito bem, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.